Reencarnação. As múltiplas vidas do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, encontramos evidência de que as vidas de nós, criaturas de Deus, e mais precisamente o Espírito, porque aqui nós estamos com uma personalidade, eu tenho um nome, você tem um nome. O Espírito percorre experiências de múltiplas vidas e mundos também variados. Inclusive, esse aqui é um dos mundos mais inferiores da escala evolutiva. Jesus pregava usando figura de linguagem, chamada parábola, que é uma história curta e alegórica, frequentemente usada por ele em seus ensinamentos para transmitir verdades espirituais, de forma clara e memorável. E uma das passagens onde podemos comprovar essa lei, a reencarnação, está lá em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículo 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Nesse momento que ele fala isso, Elias estava sendo degolado porque Jezebel era mulher do irmão de Herodes e estava tendo um caso com Herodes. E João Batista criticava isso, né? A fornicação do irmão, quer dizer, a traição, né? E ela pediu num dia de festa lá para a filha dançar. A filha era uma jovem bonita, encantou Herodes. Herodes falou para a filha: me peça metade do meu trono que eu te darei. Aí ela vai e consulta a mãe fala: não, pede só a cabeça do João Batista, porque ele está me defamando aí. Bom, Herodes tinha receio de fazer isso porque João Batista era conceituado, pregador, e podia abalar um pouco o povo ali na região. Mas ele foi lá e mandou cortar a cabeça de João Batista. Bom, quem era João Batista? João Batista era Elias, Jesus está dizendo isso aqui. Era Elias que voltou. Lá em Malaquias, 5 séculos antes, no capítulo 4, versículos 5 e 6, tem uma profecia dizendo que Elias iria voltar. Malaquias recebe uma intuição e está lá no versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso, o Cristo apenas faz comprovação da vinda dele, né? O espírito de Elias, só que com outra personalidade, agora João Batista. Vejamos outra passagem do Evangelho que nos envia, que nos evidencia a existência da reencarnação do Espírito múltiplas vezes, né? Múltiplas vezes. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 5, ele diz lá: respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso ele estava falando com Nicodemos, que era um doutor, não era um doutor da lei, era um líder religioso, fariseu, muito conhecido, né, membro do Sinédrio. Então ele fala para o Nicodemos essas palavras: em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas veja bem, aí Nicodemos fica perturbado. Como é que pode um homem entrar de novo no útero da mãe? Claro que Jesus está falando uma linguagem que jamais ele poderia entender naquela época. Por quê? A descoberta da circulação sanguínea é um parênteses para vocês entenderem quanto a humanidade teve que caminhar para entender essa palavra de Jesus: se o homem não nascer da água e do Espírito. Porque 60% a 70% do nosso corpo é água. Isso só foi descoberto muitos séculos, no século XVII, por um médico inglês, né, chamado William Harvey, que é considerado o pai da fisiologia vascular. Olha quantos séculos ainda caminhou. Depois, no século XVIII e XIX, é que outros médicos, pesquisadores, que chegaram à conclusão, né, deram uma explicação sobre o oxigênio, que o oxigênio era fundamental para
no sangue, circulando, manter a nossa vida, manter a nossa respiração. Então, tem duas passagens aqui, né? Essa primeira, que Jesus fala diretamente lá em Mateus, e depois essa outra aqui em João, no capítulo 3, versículo 5. Se o Espírito não nascer da água, de novo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Por quê? O Espírito precisa reencarnar, muitas vezes, para evoluir. A gente não sai da idade da pedra e chega hoje no homem que anda de foguete, vai numa nave espacial até a Lua. Não foi, isso não aconteceu num instante, isso aí leva milênios de evolução. Agora imagine a gente para chegar a ser um espírito bem evoluído, para sair desse mundo para ir para o mundo superior, né? Para o mundo logo acima. Quanto tempo ainda não vamos ter que sofrer nesses mundos aqui? É isso, gente.